O meu dia tinha começado como sempre, acordando no mesmo horário, tomando meu café na mesma caneca. O clima estava quente como sempre, mas tinha um pouco de vento, pelo menos. Parecia um dia, digamos, normal. E de fato foi. Ao final do dia eu não tinha feito metade das coisas que queria fazer. Fui dormir sem muitos propósitos para o dia seguinte, sem paciência para o computador ou videogames. Me deitei cedo, por volta das 9 horas, cedo demais para dormir. Então fui ver um filme. E durante todo o dia, essa foi a decisão mais decente que eu tomei. O filme conta a história de Miguel, um jovem que pertence a uma família que fabrica sapatos. Tradição que foi passada de geração a geração por sua tataravó, que por ter sido abandonada por um músico, passou a odiar a música e tudo que ela representa. Porém, Miguel adora música e descobre que seu tataravô era o tal músico que abandonou sua avó. E não era só o músico, mas o grande Ernesto de la Cruz, o maior músico do seu país. Ele decide contar à sua família que será músico também, rompendo a tal tradição imposta por ser um sapateiro. Óbvio que a confissão não dá muito certo e sua avó acaba destruindo seu violão. No dia dos Muertos, escondido de sua família, ele tenta participar do show de calouros da sua cidade, e vai até o túmulo do seu até então tataravô e pega o violão dele emprestado. E ao tocar, ele acaba sendo transportado magicamente para o mundo dos mortos, mesmo estando vivo. Agora Miguel precisa encontrar um jeito de voltar antes do dia nascer. Caso contrário, ele acabará morrendo e ficando no mundo dos mortos. Vamos entender o contexto em que o filme é feito. O Dia dos Mortos é comemorado no México atualmente no dia 2 de novembro, mesmo dia em que comemoramos o Dia de Finados. Porém, tal tradição afirma que esse é o dia que os mortos têm permissão para visitar seus parentes vivos. Essa celebração tem origem asteca, e como eles não acreditavam em céu e inferno, a visão de morte não era regida pela moral praticada em vida, e sim determinada pelo modo como a pessoa morria. Ela poderia ir para o paraíso, ela poderia ir para um lugar onde são destinados aqueles que morrem por morte natural. Enfim, é bem interessante essa história e eu recomendo que você dê uma pesquisada sobre isso. Pelo fato dos mortos virem visitar seus parentes, é uma festa bem animada que ocorre nesse dia. Muitas comidas, bolos, músicas, doces preferidos dos mortos. E segundo a crença popular, nos dias 1 e 2, chamado Dia dos Muertos, os mortos têm permissão divina para visitar seus parentes e amigos. Por isso as pessoas enfeitam suas casas com flores, velas e incensos e preparam as comidas preferidas dos que já partiram. Inclusive isso é mostrado no filme. As pessoas fazem máscara de caveira, vestem roupas com esqueletos pintados ou até mesmo se fantasiam de morte. O modo como o filme coloca o feriado é bem explicativo e casa muito bem com a trama de Miguel. E o mundo dos mortos, como ele é retratado no filme, é simplesmente de maneira brilhante. Existem criaturas que nunca ouvi falar chamadas alebrites, que seriam meio que espíritos guias, que ajudam as pessoas no mundo. É bem interessante o modo como a Disney, a Pixar, no caso, fez toda a cultura antiga asteca parecer tão agradável e familiar aos nossos olhos. Foi de fato um trabalho excelente. A filosofia. No mundo dos mortos, Miguel conhece seus antepassados, e lá mesmo descobre que precisa voltar o quanto antes para que ele não acabe virando morto e fique preso, entre aspas, no mundo dos mortos. Para isso, ele precisa de uma bênção de alguém da família, que sua tataravó então decide abençoá-lo, porém a bênção pode ser imposta com condições. E uma das condições que sua tataravó impõe é que Miguel esqueça da música para sempre. É óbvio que o garoto não aceita e, portanto, acaba fugindo para buscar a bênção do seu tataravô, Ernesto de la Cruz. Nessa tentativa, Miguel conhece Héctor, um esqueleto que até então deseja cruzar a ponte do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Porém, isso só é possível caso alguém coloque sua foto em um altar em memória dessa pessoa, coisa que não acontece com Héctor, pois o mesmo não consegue cruzar a ponte. Até aí você fica meio que ok, que pena que o rapaz não consegue cruzar a ponte. Mas depois você fica sabendo o motivo dele tanto querer cruzar a ponte e o perigo que existe caso ninguém se lembre de você. Aí a história do Héctor começa a superar, na minha opinião, a história do Miguel. E nesse momento eu já não sabia qual das duas histórias eu estava mais instigado para ver o desenrolar. Caso passe muito tempo e ninguém se lembre de você, mesmo você estando morto, você simplesmente desaparece. É simplesmente apagado da existência. E isso me lembrou um trecho de uma palestra de Mário Sérgio Cortella, no que ele diz que morrer é ser esquecido. Nesse trecho específico da palestra,
Mário Sérgio fala sobre a importância no velório de seu amigo, Mário Quitanda. Eu não estou aqui, se referindo que ele está vivo. Mas como? Vivo dentro de cada um daqueles que o conheceu. Uma frase, que eu não sei de quem é a autoria, mas de qualquer forma é muito bela, diz o seguinte: ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de quem se ama. E é isso que trata o filme, Viva, a Vida é uma Festa. A lembrança, o poder da lembrança, necessária na nossa vida enquanto estamos vivos, e talvez mais necessária depois que nós se formos. A grande mensagem do filme para mim está justamente nesse pensamento. O tal do carpe diem, ou seja, aproveita a vida, para mim não se trata de fazer bobagens ou jogar a vida fora com vícios, sexos desenfreado, mais machucando a si mesmo e aos outros do que realmente vivendo. Viver é fazer com que os outros se lembrem de você. E já que é assim, por que então não fazer com que essas lembranças sejam positivas, sejam lembranças gostosas e agradáveis? Saudade é isso, afinal. Aquela lembrança que gostamos de ter, uma lembrança que gera dor e ao mesmo tempo gera felicidade. Aquela lembrança que arranca sorrisos de sua cara. E Mário Sérgio Cortella continua exemplificando a sua filosofia da lembrança. Abre aspas. Tem gente que nos faz uma falta imensa. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima de saudade, rir de algo que aconteceu contigo e que foi engraçado, cheirar a roupa que você deixou, assobiar uma música que você gostava, você continua vivo. Benjamin Franklin dizia: se você não quer ser esquecido quando morrer, escreva coisas que valham a pena serem lidas, ou façam coisas que valham a pena escrever a respeito. A lembrança faz com que as pessoas continuem vivas em nós, e o esquecimento parece que é algo assustador. Pior do que uma lembrança ruim é esquecer. Em um dos episódios de American Gods, o Mr. Wednesday diz a seguinte frase: a pior coisa para um Deus é ser esquecido. Eu toleraria qualquer coisa, menos isso. O esquecimento assusta, apaga a gente da memória. Com o esquecimento, nós temos o pior tipo de morte, a morte da memória. Com o esquecimento, é capaz de nos matar, mesmo estando vivos. Quando eu vi isso no filme, eu me surpreendi. Sinceramente, eu não esperava que a Disney abordaria algo assim em um filme infantil. Se bem que sabemos que muitos filmes infantis possuem temas bem adultos. Vulgo Divertidamente, por exemplo. Então a minha conclusão nessa noite é que eu comecei sem um propósito, sem vontade para nada, esperando apenas o sono chegar. E depois de ver esse filme, me veio uma energia, uma chamada pulsão de vida, como diria a psicanálise, uma vontade de viver muito grande. Viva, a Vida é uma Festa foi uma grata surpresa nesse ano de 2022, em que eu me encontro bem desmotivado. Dizem que as coisas acontecem quando tem que acontecer, e um filme de 2017 me veio no momento que eu precisava ver. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que possa ter boas lembranças, por isso uma vida solitária é muitas vezes uma vida infeliz. Precisamos dos outros, precisamos não apenas por nós mesmos, mas também pelas boas lembranças que os outros geraram em nós. Melhor do que viver é compartilhar momentos de vida com outras pessoas. O Papa Francisco dizia, abre aspas, melhor do que ser feliz é ser responsável pela felicidade de alguém. Pense nisso. Se você morresse hoje, você seria lembrado? E como você seria lembrado? Com alegria? Com tristeza? Pensemos nisso para valorizarmos mais a vida. Não apenas a nossa vida, mas a vida dos outros também. Cada um tem seus problemas, seus sonhos, seus projetos. Amor próprio não existe. Amor é algo que nós damos para os outros. Amor é uma doação e sempre será. Portanto, pensemos não nas mágoas, mas busquemos recordar mais as boas lembranças daqueles que estão perto de nós e mais ainda dos que já se foram. Eu espero que você fique com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. E não se esqueça de se inscrever.